Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós falaremos sobre o ETCS, que é um sistema de sinalização que está sendo muito falado pela mídia, já que, com as mudanças nas linhas de trens metropolitanos de São Paulo, com as concessões dessas linhas, uma das obrigações contratuais desses contratos de concessão é justamente a instalação do sistema ETCS. Porém, muitas pessoas nem sabem o que é o ETCS, não sabem de onde ele veio e nem o que é. Então nesse vídeo eu busco esclarecer o que é o sistema de sinalização ETCS. Bora pro vídeo? Primeiramente, para entender melhor o contexto em que o ETCS surgiu, precisamos analisar o histórico antes da existência do ETCS. E anteriormente, na Europa, que foi onde esse sistema surgiu, assim como em diversos locais do mundo, cada país tinha encontrado soluções próprias para a gestão de tráfego ferroviário e também de sistemas de sinalização. Mesmo com a aquisição de equipamentos de fabricantes de países vizinhos, no caso da Europa, a implantação desses sistemas levava em conta as características locais e a sinergia com o que já existia naquele país. Porém, o transporte ferroviário entre regiões mais distantes dentro de um país e também entre nações europeias aumentando, muito por conta da criação da União Europeia, que proporcionou uma integração econômica e política de todo o bloco europeu. Diversos países possuem uma grande integração econômica e também de pessoas que podem transitar livremente entre os países do bloco. Isso também acabou gerando reflexos na ferrovia, porque o transporte ferroviário começou a integrar 2 ou mais países. Então foi muito mais comum haver viagens de trens de passageiros, até mesmo de passageiros de cargas, que passam por 2 ou mais países dentro do bloco europeu. No entanto, justamente pelo fato de cada país anteriormente, quando eles eram mais isolados um do outro, ter desenvolvido e chegado em soluções próprias de sinalização e de tráfego ferroviário, começou a surgir uma grande falta de comunicação, uma grande incompatibilidade de sistemas de sinalizações entre diversos países, porque um trem saía de um país A e quando chegava em um país B, os sistemas não funcionavam adequadamente. E isso era por conta dos sistemas de sinalização ser diferentes, sistema de tráfego ferroviário ser diferente, e claro, alguns países europeus possuem bitolas diferentes também, só que isso já é uma coisa mais física e é mais difícil de lidar, não é o foco desse vídeo. E tendo em vista isso, essa dificuldade apresentada no início da integração dos países europeus, na década de 1990, houve a identificação dessa necessidade de trens de passageiros que começavam a conectar as nações do continente europeu, e eles começaram a pensar na interoperabilidade, que é uma palavra que estamos ouvindo muito ultimamente quando se trata de mudanças na malha ferroviária de São Paulo, das concessões e de toda essa obrigatoriedade de contrato para aderir ao ETCS. O que é a interoperabilidade? A interoperabilidade é a capacidade de equipamentos, sistemas e até mesmo entidades conversarem entre si, sem apresentar nenhuma dificuldade, ou pouquíssima dificuldade, mantendo uma troca eficaz de informações. Na ferrovia, a interoperabilidade garante que um trem saia de um ramal de um país e entre em outro sem apresentar nenhuma dificuldade ou pouca dificuldade de comunicação e de funcionalidade de seus equipamentos. Ou seja, a interoperabilidade permite que um trem saia da França e entre na Inglaterra sem apresentar nenhum problema. Ou, pegando de exemplo o nosso contexto brasileiro, em que o estado de São Paulo está implementando esse sistema de sinalização, o ETCS em sua malha, para garantir interoperabilidade entre os sistemas de média e longa distância,
haverá a possibilidade de um trem sair, por exemplo, do TIC São José dos Campos, chegar no centro da capital e prosseguir viagem até o que seria a malha do TIC Sorocaba. Então pode haver essa junção de serviços. Inclusive, se você quiser saber qual é a sinalização atual da rede de trens metropolitanos de São Paulo, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, que eu já fiz um vídeo explicando qual é o sistema de sinalização usado atualmente nas linhas de trem de São Paulo. Bom, tendo em vista isso, essa necessidade que a Europa viu de ter interoperabilidade em seus sistemas, entraremos no segundo bloco desse vídeo e conheceremos o ERTMS. O ERTMS, European Rail Traffic Management System, ou em português, Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário, é um sistema de gestão de tráfego ferroviário criado na União Europeia com o objetivo de unificar a sinalização de controle de tráfego em toda a Europa. O ERTMS foi criado justamente em 1990, a partir do momento em que a União Europeia percebeu a dificuldade de integração entre a malha ferroviária de todos os países entre si. Esse sistema, primeiramente, tinha o objetivo de promover essa interoperabilidade nas ferrovias de alta velocidade. Porém, com o tempo, algumas redes acabaram adotando ela para trens convencionais. E o ERTMS atualmente, ele é gerido pela Agência Ferroviária da União Europeia. E ele possui alguns subsistemas, inclusive o ETCS é um subsistema do ERTMS. Então o ERTMS é a cabeça de tudo, é a gestão em si de todo o tráfego ferroviário, é a junção de tudo, e possui subsistemas para cada função, digamos assim. E o subsistema de sinalização e controle de trens é o ETCS. Outros subsistemas que existem é o ETML, que é a camada de gestão de tráfego europeu, em português, que é responsável pela gestão do tráfego, o EOR, que é as regras operacionais europeias. Esse subsistema especifica e padroniza alguns métodos e ações de segurança e operação e especificações técnicas também para garantir essa interoperabilidade de uma malha com a outra. Então são um conjunto de regras que garantem que um sistema vai ser realmente compatível com o outro. E também temos o subsistema de comunicação, o GSMR, Global System for Mobile Communications, Railway. Esse R vem de Railway. Não sei se meu inglês tá bom, mas enfim, ferrovia. O R vem de ferrovia em inglês. E ele é o sistema de comunicação padrão atual do ERTMS, que é derivado justamente do GSMR, que é uma comunicação presente em celulares. Estava presente em celulares. Que utiliza uma frequência exclusiva para a ferrovia e garante a comunicação sem interferências em velocidade de até 500 km por hora. Só que, como eu disse, é um sistema atual que já nem é mais tão atual em si, porque o GSMR ele está enfrentando um problema que nós falaremos um pouco mais à frente e será substituído pelo FRMCS, Future Railway Mobile Communication System, que está sendo desenvolvido com base na tecnologia 5G para substituir o GSMR. E veremos isso mais à frente no vídeo, para entender melhor por que o GSMR está sendo substituído pelo FRMCS. E agora, iniciaremos o terceiro bloco desse vídeo e falaremos finalmente sobre o ETCS. ETCS significa European Trains Control System. Em português, Sistema Europeu de Controle de Trens. O ETCS, como dito anteriormente, é o subsistema do ERTMS responsável pela sinalização e controle de trens, garantindo a segurança da operação ferroviária. E para obter a interoperabilidade,
o ETCS tem a característica principal de ser um sistema de código aberto. Ou seja, todos os fabricantes de equipamentos de sinalização podem implantar o seu próprio ETCS, mas ele vai ser compatível com o ETCS de outros fabricantes, justamente porque eles têm código aberto e também tem toda aquela questão de padronização pelo RTMS que faz com que todos eles sejam compatíveis, algo que não acontece, por exemplo, em outros sistemas de sinalização, como o CBTC, em que cada empresa tem o seu próprio sistema fechado e ele não é compatível com o de outros fabricantes. O ETCS possui a função de ATP, proteção automática de trens, mas também ele pode ser compatível com automação de operação, que é, por exemplo, o que vai acontecer aqui nas linhas 8 e 9, que terão o ETCS em conjunto com o ATO. O ATO ele não é um sistema de sinalização em si, ele sempre é um subsistema de automação, ou seja, o ATO ele não é um sistema de sinalização em si, mas ele é instalado em sistemas de sinalização para proporcionar a automação da operação, que é justamente esse exemplo. O ETCS ele vai cumprir a função de proteger automaticamente os trens, vai cumprir a função de segurança, e o ATO vai cumprir a função de automatizar a operação da linha. Os trens vão conduzir automaticamente, e enfim, é isso que vai acontecer aqui nas linhas 8 e 9 e provavelmente nas demais linhas do sistema de trens metropolitanos aqui de São Paulo. O ETCS é dividido em 3 níveis. Começaremos pelo nível 1. Nesse nível, há uma comunicação pontual entre o trem e a via, e são mantidos os circuitos de via, que podem ser os circuitos de via já existentes naquela ferrovia. E a identificação do trem vai ocorrer justamente através dos circuitos de via, que podem ser por contadores de eixo, ou através do circuito de via tradicional, que você dá um curto-circuito entre trilho A e trilho B, e que é um relé numa ponta, uma fonte na outra, que cria um circuito entre os dois trilhos, e o rodeiro do trem, ao acessar esse bloco, vai criar um curto-circuito e o relé vai desarmar, e assim saberemos que o trecho está ocupado. Eu já fiz um vídeo também sobre circuitos de via, que estará no cardzinho aqui em cima, e também estão na descrição desse vídeo. E os dados de permissão de passagem à frente, velocidade máxima, rotas e outros dados da via são transmitidos ao trem por meio de balizas ao longo do trecho. Esses dados são recebidos pelo equipamento de bordo e mostrados para o operador. O ETCS nível 1 ainda mantém os circuitos na via e os sinaleiros na via. E agora falaremos do ETCS nível 2. Nesse nível, a transmissão de dados e autorizações do CCO são feitas via rádio pelo GSMR, que é o sistema de rádio do ETCS, dispensando a necessidade de sinais na via, de sinaleiros na via, pois tudo será mostrado no sistema de bordo para o operador. A identificação da posição do trem ainda será feita pelo circuito de via, mas regularmente o sistema, o trem, vai informar a posição real, a posição exata do trem, para um novo componente aqui nesse vídeo, o RBC. O que é o RBC? O RBC, ele significa Radio Block Center, bloco central de rádio, e ele estabelece e informa a rota aos trens e os monitora em seu raio de alcance. Então, na ferrovia vai haver vários RBCs, vários blocos centrais de rádio, que vão cobrir determinados trechos. E os trens vão informar a esses blocos a sua posição exata, no caso do ETCS nível 2, e a sua direção de viagem, que vai ser uma forma também de identificar a posição e de monitorá-los. E as balizas ao longo do trecho serão responsáveis por verificar e corrigir erros de informações de posição e velocidade. E agora adentramos no nível 3 do ETCS, que implementa o bloco móvel, dispensando os blocos fixos do circuito de via.
Nele, as informações e autorizações vão continuar sendo transmitidas via rádio, como já era no ETCS nível 2. A grande questão agora é que a confiabilidade e segurança na transmissão exata da posição do trem via GSM-R para o RBC, o Bloco Central de Rádio, vai ser com uma exatidão muito maior e com uma confiabilidade de segurança muito maior, o que vai permitir eliminar os meios físicos de identificação do trem, que são os circuitos de via, e ainda haverá as balizas para a transmissão de dados e também conferência da integridade das informações passadas via rádio. E o ETCS nível 3 utiliza o bloco móvel, já que ele identifica a posição exata do trem à frente e faz uma rota até ele, estabelecendo uma curva de frenagem para garantir que o trem que está atrás pare ao se aproximar do trem que está à frente, com uma distância de segurança. E esse nível do ETCS se assemelha bastante à operação de bloco móvel que é vista no CBTC, que é um sistema de sinalização baseado em comunicação, que também possui os blocos móveis. E é muito presente em sistemas de metrô. Mas, como sabemos, nem tudo são flores, e por isso entraremos nesse quarto bloco apresentando as dificuldades para a implantação do ETCS. Por mais que o ETCS garanta a interoperabilidade entre trens em diversos países e operadores, ele ainda sofre algumas resistências, inclusive em seu local de origem, que é a Europa. Algumas nações europeias se negam a instalar o ETCS em algumas ferrovias de seu país, ou em determinados trechos. E essa relutância se deve ao fato de que o sistema de sinalização atual lá já supre muito bem a necessidade local. E o ETCS tem um custo muito elevado de implantação. E juntando esse custo elevado de implantação, que já é inviável de se substituir um sistema atual que funciona bem para um sistema novo que é muito mais caro, ainda terá os gastos adicionais com material rodante, já que o sistema de sinalização no material rodante vai ter que ser ou atualizado ou, dependendo das circunstâncias, terão que substituir o material rodante. Então será um custo duplo, ou de atualização ou substituição de material rodante e o de instalação do ETCS no trecho, na via. E essas características acabam tornando a implantação do ETCS mais dificultosa em alguns locais. E no início do vídeo, eu citei que o GSM-R está sendo substituído para o FR-MCS. E isso também é uma característica que torna dificultosa a implantação do ETCS, que é o fim do GSM-R. O GSM-R é um sistema que já está ficando saturado e não possui mais largura de banda suficiente para atender todos os serviços atuais e os que virão no curto e médio prazo, que ocuparão mais espaço nessa largura de banda que tem o GSM-R. E por conta disso, o GSM-R já está ficando obsoleto, e a obsolescência total do GSM-R e a previsão do fim da sua vida útil ocorrerá por volta de 2030. E a União Internacional de Ferrovias, a UIC, já começou a trabalhar a definição de um novo sistema de comunicações novas para os ambientes ferroviários que vai substituir esse padrão atual de rádio do ETCS para um novo padrão. E através disso, para atender esse objetivo de substituição do padrão de rádio do ETCS, está surgindo o FR-MCS, que é o Future Railway Mobile Communication System, que está sendo desenvolvido com base na tecnologia 5G para ser mais flexível e perdurar por mais tempo, para assim proteger os investimentos dos operadores ferroviários, porque na ferrovia não vale a pena você investir hoje para que daqui 10 anos ter que mudar de novo o seu sistema de sinalização por conta de obsolescência. E a migração total do GSM-R para o FR-MCS está prevista para começar a ser realizada por volta de 2035. Tendo em vista essa obsolescência dos GSM-R, alguns operadores consideram que não compensa financeiramente investir no ETCS até que o FR-MCS seja realmente finalizado e instalado. Caso contrário, teriam que investir mais dinheiro na readequação dos sistemas de rádio atual para o futuro.
E assim nós concluímos esse vídeo. Nós entendemos hoje que o ETCS é um subsistema do ERTMS que surgiu da necessidade de garantir a interoperabilidade entre diversos operadores ferroviários, tanto de um país quanto de vários países. E vimos que o ETCS ainda possui algumas barreiras para romper, e também ele está agora começando a substituir sistemas de sinalização fora da Europa. Ele começou muito presente na Europa e agora ele está entrando em outros países, como por exemplo o nosso, o Brasil, através da criação de sistemas de médio e longa distância de trens de passageiros aqui no estado de São Paulo, que é o primeiro estado do Brasil que receberá esse sistema de sinalização. E finalizando o vídeo, agradeço por você ter ficado até o final. E se gostou, compartilhe, deixe o like, comente o que achou do vídeo e inscreva-se no canal. Seu apoio incentiva bastante a criação de vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima.